shalom, meus queridos amados irmãos, que o Eterno possa abençoar a sua vida de forma grandiosa e forma poderosa, em nome de Yeshua. Estando aqui para deixar algo para a sua vida e que espero que você possa ser abençoado por esta mensagem, por esta palavra de Deus para a sua vida. Veja bem, você deve ter ouvido falar sobre autoridade espiritual. É algo que muitos falam e poucos também não falam, porque acha que esse assunto não convém para as nossas vidas. Preste bem atenção aqui. Lá em Lucas, no Evangelho de Yeshua, escrito por Lucas, no capítulo 10, versículo 19, diz assim: Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. Esta passagem aqui concede autoridade, aos discípulos. Yeshua concede autoridade aos seus discípulos para superar as forças do mal, para superar toda a crise, para superar toda dúvida, todos os medos por meio da fé. Eu vos dou autoridade. A serpente, nós sabemos que representa o inimigo, representa as astúcias deste mundo. O escorpião é as coisas mundanas, as potestades, os dominadores deste mundo. Então, como que eu sei e como que eu preciso colocar isso em prática através da minha vida, Primeiro é a oração, A oração é um elo que liga você a Deus, Que traz a intimidade, um relacionamento seu com o Criador, com o Eterno, com o Deus poderoso que Ele possa te dar, Então, a Bíblia nos ensina primeiramente sobre a oração, e vamos estar falando um pouco aqui o segredo da oração, E às vezes você tem orado, como um mendigo. Que isso, Marcelo? Como um mendigo? Como assim? A sua oração tem sido a de um mendigo, e é por isso que às vezes você está quebrado, a situação que você está passando, a sua volta indica que a tua oração é uma oração de um mendigo. É por isso que os seus planos desmoronam. É por isso que os seus planos não estão dando certo. É por isso que o mundo ignora a sua voz. Você se ajoelha, sussurra, suplica, chama isso de oração, mas não passa de hesitação espiritual disfarçada com palavras suaves, com lágrimas dos seus olhos molhados, que não vêm da alma e que não vêm do coração. Você fala com o Todo-Poderoso, você clama para Deus como um pobre que espera por migalhas, e depois você amaldiçoa os seus resultados quando nada chega. E às vezes é isso que tem acontecido na sua vida. Você tem orado, você tem clamado, mas quando nada dá certo, você amaldiçoa as suas palavras, o seu resultado, e você chama isso de entrega. Eu chamo isso de desobediência.
Você não foi feito para mendigar, você foi feito para comandar. Você não foi colocado nesta terra para murmurar desejos e esperar. Você não nasceu para desabar em meio à crise e então olhar para o céu esperando que o milagre o salve dos seus resultados, da sua própria indecisão, porque você duvida de você mesmo. Então, não é isso que a fé funciona, como a fé funciona. Isso não é oração, isso é deriva. Você está à deriva da sua incredulidade espiritual. Existe sim uma fórmula, uma lei muito mais antiga que qualquer ritual. O próprio Yeshua nos ensina isso. Uma lei mais poderosa do que qualquer instituição, uma lei que não se importa com quanto tempo você tem sofrido, você tem padecido, é uma lei que não responde a lágrimas, desculpa ou aos seus erros do passado. Ela responde a uma única coisa: a autoridade espiritual. É essa lei que lhe pergunta todos os dias: você pensa em ordem? Você crer no que você está falando? Você fala com comando, com autoridade? Você ora como alguém que acredita que o universo deva se mover quando você se move, quando a mão de Deus possa se mover quando você se move, porque a sua resposta for não, meu querido. Se você ora como um mendigo, pensa como um duvidoso e age como alguém que ainda busca permissão, você não atrairá nada além de confusão sobre a sua vida, nada além de dúvidas, de medos, incerteza e muito mais murmuração em sua vida. É por isso que você está andando desanimado, triste, abatido, porque você não tem crido nas suas próprias palavras. Você tem orado, clamado ao Senhor, mas sem autoridade. Às vezes você acha que se ajoelhar, se prostrar, derramar lágrimas vai chamar a atenção de Deus. Sem autoridade, sem fé, nada agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. As suas lágrimas não passam apenas de lágrimas sendo derramadas de um coração que não tem nada, que não espera por nada, e ainda coloca culpa, amaldiçoa os resultados de suas indecisões. Você não construirá nada além de atrasos e você receberá exatamente o que espera: silêncio dos céus. Mas se você ouvir esta palavra e colocar ela não de forma casual, não como um entretenimento, mas com obediência de alguém cansado de dar voltas na mesma montanha, então este discurso, essa palavra, ele mostrará como orar como um construtor, falar como um rei que comanda os seus resultados com uma lei espiritual, com autoridade espiritual. Você aprenderá não como orar, mas como se aproximar do Todo-Poderoso, não como um mendigo, mas como um parceiro, como uma pessoa que está próxima, um amigo próximo do Senhor. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Algumas traduções dizem que nada me faltará, mas na versão hebraica, no próximo do original, é: Adonai é o meu amigo íntimo e de nada tenho falta. Por quê? Ele é tudo. Você se aproxima dele, você se torna parceiro dele. Então, meu amigo, aprende a como escrever os seus objetivos principais, definido como um decreto espiritual. Sim, pare com essa baboseira de escutar que você não precisa decretar, que você não é isso, você não é aquilo. Gente, Deus, Ele espera pessoas com autoridade, que possa não comandá-lo, isso de forma alguma,
mas comandar as suas incertezas, os seus sentimentos, as suas dúvidas, os seus medos. Isso sim que Deus espera, não pessoas que chegam perto dele sussurrando palavras. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é uma força poderosa que supre todas as nossas necessidades e espera que você chegue a Ele. Porque você acha que Ele falou para Moisés, quando ele chegou no meio, deu de frente com o mar e Faraó vindo atrás, e o povo lhe cercando, dizendo: você trouxe para nós morrermos aqui. E ele começa a clamar a Deus, e Deus diz: ei, Moisés, por que clamas a mim? Estende o teu cajado sobre o mar. Autoridade, cajado quer dizer autoridade. Estende sobre o mar, que o mar lhe abrirá. É a autoridade. Deus espera você com autoridade, uma autoridade espiritual que Ele te deu. Yeshua nos deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e você fica se lamuriando, sussurrando, depois murmurando, reclamando porque os seus resultados não deram em nada. Então preste bem atenção, meu querido. Você precisa aprender a escrever os seus objetivos, visualizar a sua oração como já concluída e como agir de tal forma o alinhamento com essa autoridade, e que o mundo não poderá fazer nada além de responder. Então aprenda a escrever os seus objetivos principais, definindo como decreto espiritual, como pronunciá-lo em alta voz, até que o seu subconsciente obedeça. Você precisa dominar o seu subconsciente para que possa obedecer. Então, pegue essa chave. Então, meu querido, você vai alinhar com esta autoridade, com esta lei, e o mundo não poderá fazer nada além de o que lhe responder. E se você fizer isso, se você orar com precisão, falar com fé e agir sem contradição, você atrairá riquezas, prosperidade, não apenas de dinheiro, não estou falando de bens materiais, mas de clareza, prosperidade de clareza, riqueza de clareza, de poder, de identidade, uma identidade que você precisa ter, e um impulso imparável. Preste bem atenção. Quando os discípulos estavam no mar, à deriva, e Yeshua estava na polpa dormindo, descansando, veio uma tempestade, a água entrando pelo barco, e os discípulos começaram a entrar em desespero, a ponto de clamar e chamar por Yeshua: ei, não te importas que perecemos? Yeshua levanta e diz: aquieta-te, mar, cala-te, vento. E os discípulos começaram a orar um para o outro e dizendo assim: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles estavam caminhando com Yeshua, já conhecia quem era Yeshua, mas quando Yeshua levanta e dá ordem ao mar e ao vento, e eles cessam, vem uma bonança, vem uma calmaria, e eles olham um para o outro dizendo: quem é esse? Quem é esse que o mar e o vento lhe obedecem? E Yeshua diz: ei, por que são tão tímidos na fé? Por que são tímidos? Ou seja, pouca fé. A fé é a chave. E você precisa pegar essa chave e dizer: eu declaro que está selado e alinhado com fé. A sua vida irá mudar através da oração.
Então, o segredo da oração não é fórmula mágica, não é ritual de magia, algo que vai fazer, não. É a fé, a autoridade nas suas palavras, perseverança e busca sincera com intimidade com Deus, focando na vontade divina em vez de apenas em pedidos materiais. Então esta prática envolve confiança, humildade, gratidão, intercessão, disposição para ter um coração transformado pela fé e que lhe traga paz, clareza para enfrentar as diversidades da vida. É através da oração que você vai conquistar a autoridade espiritual na sua vida. Você precisa. Então, a persistência e fé é continuar orando, mesmo quando não há resultados imediatos, confiando, em Deus, que tem um plano e responderá no tempo certo. Não é murmurar logo depois porque não aconteceu nada. Pare com isso. Tenha certeza, confie nas suas palavras, fale com autoridade, dá comandos com fé, sela e alinhe. Intimidade com Deus é buscar um relacionamento profundo que transcende a mera solicitação de bens. Pare de ficar pedindo bens materiais, isso é passageiro. Fale com Deus com autoridade, com autonomia. Busque a Ele. Tenha intimidade. É isso que voltando lá, os discípulos caminhavam com o Yeshua, tinham visto o Yeshua ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar paralíticos, curar cegos, mudos. E mesmo assim, quando ele falou com autoridade, ele disse: quem é esse? Faltou intimidade, faltou um relacionamento. Então não é apenas conhecê-lo, é de fato ter intimidade, submissão à vontade de Deus, pedir que seja feita a vontade divina e não apenas a sua própria. Esse é o segredo do decreto. É você se decretar conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Hashem. E na humildade você reconhece que existe uma força maior e que a pessoa tem limitações, que você tem limitações. Então o decreto está alinhado com humildade e submissão à vontade de Deus. Diferente do que o pessoal ensina e daqueles que ensinam o contrário. Então, você precisa decretar na sua vida: seja feita conforme a tua vontade. É isso que o nosso Mashiach nos ensina, que o nosso mestre nos ensina: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. É você decretar a vontade de Deus na sua vida. A oração pode mudar o coração de quem ora, maturando espiritualmente. Então a oração muda o nosso coração. Quando você fala com a autoridade, não como sussurrando, murmurando, porque não muda nada, só faz você murmurar cada dia mais. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, murmuração. Então, a oração pode proporcionar paz e força, clareza e direcionamento, transformação interior. E você precisa encontrar conforto e ânimo para superar os obstáculos. A oração pode oferecer um direcionamento, um alinhamento para a sua vida. Então, e a oração constante transforma o indivíduo, o seu modo de ver o mundo. Então, meus queridos,
a oração muda e te dá autonomia, aliás, autoridade espiritual, que emana primeiramente de Deus e ele transmite para o indivíduo através do Espírito Santo. Então, Deus deseja que os seus indivíduos, que os seus filhos possam ter autoridade, não apenas como líderes religiosos, mas como pais, pessoas que ensinam, que sirvam e protejam os outros, exigindo submissão à autoridade de Deus, não a sua autoridade, a autoridade de Deus. Então, ela concede autoridade espiritual aos crentes, aqueles que buscam para superar as forças do inimigo através de Yeshua. Pelos méritos de Yeshua, por intermédio do Espírito do Santo. Então, a autoridade divina e a sua delegação. Deus delega. Deus é a autoridade máxima. A autoridade de Deus, né? As Escrituras nos ensinam que toda autoridade pertence a Deus, que é a fonte de todo o poder legítimo. E sua autoridade absoluta, e qualquer autoridade humana é derivada e subordinada a dele. Até de Yeshua é subordinada a dele. Ele mesmo declara que ele não veio para ser servido, mas para servir, e servir aquele que enviou. Que as suas palavras não eram dele, mas sim daquele que enviou, Deus. Até Yeshua, que é a autoridade suprema, porque Deus é a autoridade absoluta. Yeshua recebeu a autoridade suprema, e nós recebemos a autoridade para servir ao Senhor. Então, autoridade delegada. Deus delega autoridade a pessoas específicas, como ele tem o seu plano, o seu propósito. Não somente, pare com isso, de que somente pastores, apóstolos, padres, diáconos, não, os pais da família, pessoas que tenham que exercer uma liderança em qualquer âmbito ou qualquer lugar, seja um pai de família, seja um professor, seja um instrutor, seja um líder lá na empresa, onde você estiver, Deus vai te usar, vai delegar a autoridade espiritual para você fazer, para trazer o que? Governo e proteção. A submissão é uma das características daquele que tem autoridade espiritual. Então, crentes são instruídos a submeter e a honrar aqueles que têm autoridade espiritual sobre eles. Por isso é visto como submissão à ordenância de Deus, o que muitas das vezes falta. Vamos agora entrar então dentro da hierarquia eclesiástica, dentro das igrejas, né? Dentro das congregações. O que falta muito hoje é submissão a lideranças. Hoje, se um líder, se um pastor ali falar algo, o subordinado não gostar, sai e aí se torna líder de si mesmo, abre uma outra congregação e assim vai, edificar unidos. Subordinação. Então, todo crente precisa reconhecer a sua autoridade, o poder sobre o mal. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as potestades, todas as hostes espirituais na região celestial. Yeshua nos dá autoridade sobre serpentes e escorpiões, demônios e todo o poder do inimigo. Então essa autoridade é usada para superar o mal e viver de acordo com a vontade de Deus.
O uso da autoridade, a autoridade espiritual, é usada para desfazer palavras negativas, profetizar bênçãos, decretar bênçãos e proteger-se de maldição. É um direito legal dado a Deus para usar o seu poder. Pare de ouvir que, não, é Deus, é Ele que decreta coisa, mas Ele delega para vocês, Ele delega para nós esse poder. Nós temos que usar este poder. É um direito legal dado por Deus. A humildade também na autoridade, né? Vejamos os exemplos de Cristo, de Yeshua. A palavra mostra que o exemplo máximo da autoridade é Yeshua, e que demonstrou humildade ao submeter à vontade de Deus, mesmo sendo de máxima, de mais alta autoridade, autoridade suprema. Deus é autoridade absoluta, Yeshua é autoridade suprema. Ele foi humilde, ele obedeceu ao Pai. Então, siga esse exemplo. Siga esse exemplo. A qualificação para você liderar. Humildade é uma qualificação. Então, é essencial para que aqueles de posições de autoridade, aquele que vai exercer uma autoridade, que deve servir ao invés de dominar, Os decretos não são para dominação sobre outras pessoas, mas contra o mal e proteger tudo. Então, pare de orar como um mendigo. Pare de orar para ficar pedindo. Ore com autoridade, com autonomia. Ore com dar comandos como rei. E o Pai vai estar contigo, porque Ele delegou isso para você. Que você possa ser abençoado por essa palavra. Use a autoridade que Deus te deu, em nome de Yeshua. Eu chamo você neste momento para orar juntamente comigo e que possamos agradecer a Deus e pedir a Deus para que possa nos ensinar a termos autoridade espiritual e que possamos dar comandos e decretos sobre nossas vidas, e assim que as bênçãos dele possam estar sobre nós, em nome de Yeshua. Avino Maquei, do nosso Pai e nosso Rei, te louvamos e engrandecemos neste momento pela tua palavra, pela tua fidelidade, pela autoridade delegada a nós. Autoridade espiritual para pisarmos em serpentes e escorpiões, para dominarmos, meu Deus, os demônios, todo mal, todo espírito imundo, para quebrar maldições, para darmos, ó Deus, comandos de bênçãos, segundo a tua vontade, segundo o teu decreto, o teu querer. Que o Senhor possa nos ensinar, meu Deus, a exercermos com humildade, ó Pai. Que não nos falte humildade. Seguimos o exemplo de Yeshua, mesmo ele tendo uma autoridade suprema abaixo do Senhor, uma alta autoridade, ó Deus, ele serviu e submeteu ao Senhor, porque tu és a autoridade absoluta, ó Pai. É o Senhor que delega, é a fonte de toda a autoridade, porque toda a autoridade é constituída pelo Senhor, meu Pai. E exercendo, ó Deus, esta autoridade neste momento, eu decreto que esta vida, Senhor, as nossas vidas sejam abençoadas, que as nossas vidas, meu Pai, sejam repletas de paz, alegria, felicidade, prosperidade, ó Deus, riquezas, prosperidade na clareza, ó Deus, prosperidade, meu Deus, no poder, prosperidade, Senhor, em todos os aspectos da nossa vida, ó Pai, portas que sejam abertas, janelas abertas, ó Deus, ó Pai, para um futuro melhor, esperança, meu Deus, em nossas vidas, caminhos, meu Deus, abertos para que possamos caminhar, meu Deus, conforme a tua vontade, o teu querer. Eu decreto, meu Deus, a
saúde nesta vida. Aquele que esteja doente, que ele receba saúde, cura, meu Pai, remédio, alívio, ó Deus, nessa dor, nesse sofrimento. Todas as correntes, todos os grilhões sejam quebrados, ó Deus, dos vícios, ó Deus, ó, da pornografia, meu Deus, da profanação, ó grande e poderoso Deus de Israel. Eu oro por esta vida, eu entrego ela nas tuas mãos, que a família, meu Deus, seja restaurada, que o casamento seja restaurado, todos os ambientes da sua vida, meu Pai, vida da financeira, que a escassez, meu Deus, seja anulado, seja quebrado, seja renunciado, ó Pai, toda a miséria, ó Deus, e que a abundância, bênçãos, meu Deus, possa estar sobre as nossas vidas, na vida dessa pessoa. E assim eu oro e agradeço em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. E assim eu selo e confio com fé, em nome de Yeshua. Amém. Que você possa ser abençoado e não deixa de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e não deixa de dar o seu like e comentar aqui. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima, assim o Sagrado nos permitir. E valecha Adonai Belecha Belecha, e aí Adonai Banaf Elecha, e Unecha, isso Adonai Banaf Elecha, Beasei Elecha, Shalom. Até a próxima, assim o Sagrado nos permitir.